Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar hoje aqui mais uma aulinha aí da nossa revisão do passe e vamos juntos aí por mais uns 40 minutinhos, trocando uma ideia de alguns assuntos que vão cair no passe de vocês. Então, Oriente Médio, Europa, Rússia, né? Ásia, China, Canadá, Estados Unidos, América Latina, tem muita coisa para a gente falar. A gente tinha parado nessa questão número 6 aí, vamos continuar dela, né? E já traz ali uma imagem para a gente, ó, da África, né? Uma vaquinha se alimentando de 12 bilhões de investimentos que a China está fazendo na África e a China ordenhando essa vaquinha africana também, tirando o que seria ali numa breve análise, os recursos naturais desse continente, né? Então, uma parceria que trará muito mais frutos à China, com toda certeza, que é hoje uma das grandes potências econômicas do planeta, né? E aí nós temos ali, então, falando, ó, relação abordada na figura é um retrato do atual, né? Do atual. Letra A, investimento produtivo africano em território asiático. Errado, né? Ao contrário, investimento de um país asiático no continente africano, coisa que a Europa prometeu fazer no passado, os Estados Unidos prometeu também fazer e não fez. A China hoje se aproxima muito forte do continente africano, né? B, política de exportação de componentes eletrônicos para a Ásia. Componentes eletrônicos do continente africano para a Ásia também não se encaixa, né? Se fosse o inverso, talvez. A C fala o seguinte: interesse de potências econômicas na busca por matérias-primas. Ó, no caso, a potência econômica se chama China nessa charge, né? Então, correta. A D fala o seguinte: desenvolvimento da indústria dos antigos países coloniais africanos. Errado, né? E aí, traz lá, interferência asiática nas antigas zonas de influência norte-americana. Também errada. Então, correta aí, letra C. Tá? Nessa 6. Assim, essa, né? A 7. A 7 fala de Rússia. Federação Russa, como também é chamada, nunca desistiu de retornar ao seu lugar de origem no tabuleiro geopolítico do mundo e ainda de inserir-se na economia capitalista de mercado. Com o fim da União Soviética, a Rússia começou rápido e complexo processo de transformação política e econômica. Um fator que identifica o atual posicionamento geopolítico russo reside, só lembrando que a Rússia, quando acaba a União Soviética, em 1991, ela também, né, independente, já com o seu presidente, Boris Yeltsin, ele adota a política neoliberal. Ele vai adotar o neoliberalismo, tá? Então, a Rússia se enquadra já no eixo do capitalismo moderno, tá? Abertura econômica, privatização de empresas antes estatais, né? Agora privadas, tá? Então, a Rússia vai se reconfigurando dentro do modelo capitalista. Muita gente acha que a Rússia é socialista nos dias de hoje. Errado. Né? A Rússia é capitalista, tá? E vai continuar sendo. Né? Ah, mas mesmo a Rússia de Vladimir Putin, mesmo ela, mesmo a Rússia de Vladimir Putin, capitalista. Tá? A letra A fala: alinhamento com Cuba na América Central. Errado. Letra B, política de expansionismo juntamente com a China. Também errado. A gente não vê essa parceria Rússia e China para expandir, né, fazer o seu expansionismo. Nem mesmo a China faz isso, né? O expansionismo chinês está muito mais ligado às suas indústrias hoje, e principalmente uma empresa estatal que está ligada ao ramo de habitação e de tecnologia, né, que é a Huawei. Né? E a C, reposicionamento militar em diferentes regiões do globo. Opa, aqui, verdade, né? Nós já vimos alguns casos
por exemplo, desse reposicionamento na Crimeia, né, no Cáucaso. Recentemente, quando os Estados Unidos ameaçou a Venezuela, né, a Rússia se posicionou contrário. Né? Também na Síria, né, quando os Estados Unidos tentavam derrubar ali o governo de Bashar Assad, investindo na guerrilha, que depois acabou, guerrilha jihadista, que acabou depois virando Estado Islâmico, o Putin estava do lado de Bashar Assad. Né? Letra D, aliança com países que financiam o terrorismo, também errado. E letra E, aproximação da União Europeia e da OTAN, também não. Continua de fora dessa aproximação. A correta aí, letra C, voltando a ser, né, uma potência militar bélica. A criação da Unasul tem a ver já com o nosso eixo aqui, né? Já tem a ver com a América Latina, Unasul. Tá? Faz parte de processo recente de superação da desconfiança que havia entre os países sul-americanos desde os movimentos de independência no século XIX. Até 2008, a América do Sul se relacionava com o resto do mundo por meio de um modelo do tipo arquipélago. Cada país atuava de maneira isolada e desintegrada, dialogando primordialmente com os países desenvolvidos de fora da região. Quando do estabelecimento da Unasul, os países da região passaram a articular-se em torno de áreas estruturantes, como energia, infraestrutura e a coordenar ali posições políticas. A Unasul privilegia um modelo de desenvolvimento para dentro da América do Sul, complementando ali dessa forma o antigo modelo de desenvolvimento para fora. Tendo como referência o processo de integração, o referido bloco sul-americano apresenta como fator facilitador para o chamado desenvolvimento para dentro. Tá? Aí, no caso da Unasul, ela é ali um bloco, um acordo entre os países aqui sul-americanos de cooperação mesmo, de desenvolvimento, de combate à violência, combate à fome, né? De geração de emprego, de integração entre os países, né? Integração mesmo, construção ali de vias que integrem esse país. Por exemplo, o Brasil está concluindo a sua rota ali, né, transoceânica, né, ou bioceânica, é o nome correto, que vai passar aqui para o Campo Grande até chegar lá no Chile, que é uma saída para o Pacífico, escoamento dos nossos produtos, né? Vai facilitar ainda mais a nossa economia. Tá? Aí ele fala o seguinte, letra A, o estabelecimento de uma moeda única. Não, a Unasul não tem como prioridade a criação de uma moeda única, como é o caso do euro. O Mercosul pensa numa moeda única, o BRICS pensa numa moeda única, mas a Unasul não. Letra B, a produção e o controle dos sistemas técnicos. Também não. Você não tem controle, estamos falando de cooperação e não de centralidade. Né? Quando você fala em cooperar, são todos ali tendo acesso, e não um só. C, uma razoável integração da infraestrutura. Ó, essa aí tá boa, né? D, os bons indicadores sociais. A gente sabe que países aqui da América Latina são poucos aqueles que têm bons indicadores sociais, né? De país elevado, então, pouquíssimos. Letra D, letra E, as identidades culturais semelhantes, e aí a gente tem uma região pluricultural, né? Semelhança muito pouca, o que leva aqui a Unasul mesmo, a sua essência, é essa integração de infraestrutura. Então, letra C é a correta. Tá? A 9 traz lá, ó. Com a segunda maior economia do mundo, rápida expansão do setor de alimentos e 1/5 da população mundial, a China já é o maior importador mundial de produtos agrícolas, mas também é grande exportadora de várias commodities. Segundo a Organização Mundial do Comércio, o país se tornou líder nesse segmento no ano passado, lugar antes ocupado pelos Estados Unidos. O aumento do consumo e a diminuição de recursos, como resultado do rápido crescimento econômico da China, tem feito da alimentação uma tarefa desafiadora. Na última década, a China tem apostado na importação de produtos agrícolas, principalmente a soja e algodão, bem como na aquisição de terras e empresas produtoras em vários países no sul global.
essa política tem como uma de suas causas. Só colocando aqui um parênteses nesse texto aí da questão, a China, nesse mês agora de dezembro, no começo do mês de dezembro, erradicou a fome extrema dentro do seu país, que era uma marca assim que a China carregava desde lá de Mao Tse Tung. Então ela colocou fim. E é justamente isso que o texto traz aqui da questão, que é a questão da produção de alimentos, né? A China, na década de 60, ela incentivou o Brasil e os Estados Unidos a produzir soja para ela. Tá? Por que para ela? Porque ela seria a maior compradora desse ramo, né, desse gênero agrícola. Porque ela já previa uma espécie de estresse hídrico dentro do seu país, a falta de água. Então ela começa a incentivar outras nações a produzirem essas leguminosas para ela. Como ela se tornou uma grande potência e ela acumula muito capital, ela tem incentivado chineses a comprarem terras, né, em países subdesenvolvidos, né, principalmente do hemisfério sul, onde a leguminosa dá muito certo. Tá? Então, eles comprando essas terras, é como se a mercadoria fosse de graça, né, para a China, o que facilita ainda mais. Né? Ah, mas o chinês come tanta soja assim? Não, ele não come soja. A soja é ração para o porco, né? O suíno. A carne suína é a mais consumida na China. Né? Então vira ração para esse animal lá. Tá? Então essa número 9, aí, vamos analisar ela ali, as alternativas. Ó. Então na última década, a China tem apostado na importação de produtos agrícolas, principalmente a soja e o algodão. Né? Então soja para abastecer lá a carne suína, o algodão, esse aí para abastecer as indústrias chinesas. Bem como a aquisição de terras, que foi o que eu falei, comprando terras em países emergentes, né, pobres, subdesenvolvidos também. Empresas produtoras em vários países sul global. Essa política tem como uma de suas causas, letra A, o êxodo rural, gerando a saída massiva de trabalhadores chineses do campo e levando o país a retornar para o modo de subsistência errado. A China não mecanizou o campo justamente para não liberar uma grande mão de obra para as cidades, o que ocasionaria ali um caos total. Né? Então, ela concentra essa população ainda, a grande maioria delas, dessa população, no campo. Tá? Letra B. Grande poluição dos corpos de água chineses, ocasionada pela indústria. Tá? O que reduz ali a produtividade de gêneros agrícolas em quase todo o país. Também não. O que eu disse é estresse hídrico. Estresse hídrico é que pode vir a faltar no futuro, não ligado à poluição ali da água. Né? Letra C. Qualidade do solo chinês, que é, em sua maioria, bastante pobre, havendo apenas 10% do solo agricultável. Errado também. Não é pobre o solo chinês. Tá? É claro, tem ali áreas do relevo que dificultam, né, a produção agrícola, mas mesmo assim, tanto a China quanto a Ásia, no geral, sabem trabalhar muito com esse relevo acidentado. Né? É só a gente lembrar da prática, por exemplo, da risicultura, que nós temos lá os terraços, né, as montanhas que são cortadas para produzir o arroz, aproveitando as chuvas monsônicas que caem. Né? Letra D. Clima frio no território chinês, que impede os cultivos dos principais produtos agrícolas, também não. E grande demanda hídrica do setor agropecuário, somada à relativa insuficiência de água no país, que é o que eu falei. O estresse hídrico faz com que a China promova, incentive outros países a produzir para ela, e também faz com que, hoje, ela tendo mais poder de compra, compre terras, né, em outras nações mais afastadas. Tá? A10 também traz uma característica lá, uma charge, né, mostrando feito na China, ó, made in China. Né? Então aí traz o presentinho na mão direita, a bolinha na mão esquerda. Ó. Os tênis Nike, ó, Adidas, né, todos feitos na China. A roupinha ali, ó, feita na China, a barba feita na China, o chapeuzinho feito na China do Papai Noel, né, que está chegando na época natalina. Né?
E aí nós temos a indústria brasileira lá, ó, caindo, né, escoradinha, bem debilitada, escrito não há vagas. Né? Isso é um contexto da nossa globalização, faz parte dela. Né? A entrada dessas multinacionais, mas hoje nem são tanto pela entrada da multinacional, e sim pela competitividade desses países da Ásia e do Sudeste Asiático que passam a competir, né, com o Brasil, tá? Ou com as indústrias brasileiras. Nike, Adidas, o tênis é uma referência ao Sudeste Asiático. Né? Você pega seu tênis, aí você vai ver que a etiqueta foi feita. Ele foi feito no Vietnã, Camboja, Laos, competindo com a indústria brasileira. A nossa competição hoje industrial é bem desleal. Né? Então, a concorrência das indústrias. Tá? Então, o que aconteceu no passado foi a entrada das multinacionais aqui dentro, competiu com o capital nacional, é claro, desfavoreceu muito o capital nacional, mas hoje é uma concorrência industrial. Concorrência de várias regiões industriais com o Brasil, que é industrializado. Né? Mas que fica atrás porque a mão de obra brasileira hoje é mais cara, o custo Brasil hoje é mais caro do que o custo Ásia. O que é o custo Brasil? É o custo com deslocamento de matéria-prima e de produtos já finalizados das indústrias, né? É o custo com mão de obra, tá? Concentração em um tipo de modal só, né? É o custo com impostos, né? Carga tributária, tá? Então isso aí dificulta bastante. Né? Aí ele fala assim, ó, a charge destaca uma característica da China no contexto da globalização ao expor a. Você viu que é da China, mas tem uma comparação ali com a indústria brasileira, está escrito lá, indústria brasileira. Né? Letra A, limitação técnica dos produtos fabricados no país, errado. Não tem limitação técnica. Hoje a China é extremamente técnico-científica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem muita técnica, tem muita ciência, ela produz tecnologia. Né? É só você comparar aí hoje a principal tecnologia de celulares, né, que é a Apple, e que tem uma grande concorrente chinesa fazendo ali, dando muito trabalho para ela, que é a Xiaomi, né? Xiaomi, tá? Então, produz sua própria tecnologia. Né? A B, ocidentalização da sua economia e da sua sociedade, também não. Mantém ali, né, a sua cultura muito enraizada, muito fortalecida, e pelo contrário, ela passa agora a impulsionar em outros países. Então a gente escutou aí agora essa questão da vacina, não vou tomar a vacina chinesa, né? Mas nós temos componentes chineses em outras vacinas também. E muita gente fala assim, mas você não vai consumir algo ali da China, sendo que o que você veste, né, no seu dia a dia, quase tudo foi produzido na China. Né? Então é isso que essa charge retrata. Então, tudo que você tem hoje, tudo que você consome, foi feito na China. Né? A letra C fala solidariedade econômica expressa em acordos comerciais, também não se enquadra aí. D, pouca diversidade de bens de consumo exportados pela sua indústria. Será que é pouca diversidade ou muita diversidade? Não tá vendo ali, ó. Papai Noel totalmente, né? Com vários elementos feitos na China. Não é isso? E aí traz, ó, concorrência da sua indústria por meio de preços bastante competitivos. Concorrência, foi o que eu falei. Concorrendo com a indústria brasileira. Quebrando a indústria brasileira. A concorrência quebra hoje a indústria brasileira. A indústria brasileira, o parque industrial brasileiro, não consegue ser competitivo como o parque industrial chinês. Não consegue. Por isso que nós tivemos uma retração, né, econômica do setor secundário. Tá? A 11 traz lá, o cenário do livro Caçador de Pipas é o Afeganistão. Desde antes da queda da monarquia, passando pela invasão russa e pela implantação do regime autoritário de cunho religioso nacionalista, o Talibã, né, um regime teocrático que ficou ali no Afeganistão. A obra conta a história de um menino rico, Amir, que mora em Cabul, capital do Afeganistão. Ele é atormentado pela culpa de ter traído seu amigo de infância, Hassan, filho de um empregado de seu pai. Amir e Hassan cresceram juntos, como seus pais, brincando, vendo filmes, participando de competições de pipas.
toda uma infância os une, mas somente depois de muitos anos Amir se dá conta da força desse relacionamento. Tempos depois, Amir, que havia saído do Afeganistão, volta para tentar resgatar o equívoco, mas não encontra mais o seu país como deixou há 20 anos. Né? Ele encontra uma nação oprimida pelo Talibã. O Talibã, uma das organizações, na verdade é um regime que hoje já não faz mais parte do Afeganistão, mas era um regime político, né, dentro do Afeganistão, que chegou ao poder com a ajuda da Al-Qaeda, que é uma organização ligada a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi, durante muito tempo, patrocinado pelos Estados Unidos para poder atuar ali naquela área de fronteira para impedir o avanço soviético na região. Então, aí é que fez com que esse grupo político chegasse ao poder, né? Extremista, que é o Talibã. O comentário sobre o livro Caçador de Pipas aponta ali para um momento importante da história do Afeganistão durante a década de 1980. Ao comparar o momento registrado no texto ao momento dos ataques terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001, que culminaram com a queda das Torres Gêmeas do complexo World Trade Center em Nova York, percebe-se que as relações geopolíticas entre Afeganistão e os Estados Unidos, lembrando que o Afeganistão foi o primeiro país a ser invadido pelos Estados Unidos na guerra ao terror, que começa em 2001 mesmo, é o primeiro, depois na sequência de 2003 é o Iraque. A busca por quem? Por quem assumiu a autoria do ataque. Né? Quem é que tinha assumido a autoria do ataque? Osama Bin Laden. Né? Ele tinha assumido a autoria do ataque. Então a letra A fala o seguinte: pouco mudaram, pois durante o período mencionado no texto, a Rússia, enquanto União Soviética, invadiu o Afeganistão com o apoio do governo estadunidense, o que revela uma preocupação deste em deter as células terroristas da Al-Qaeda muito antes dos ataques de 2001. Errado. Os Estados Unidos apoiou a Al-Qaeda de Osama Bin Laden para conter o avanço da União Soviética no Afeganistão. E conseguiu conter. Então não teve aliança entre União Soviética, né, Rússia e Estados Unidos. Tá? Letra B. Sofreram profundas alterações, pois durante a invasão russa nos Estados Unidos, demonstraram interesse no enfraquecimento do Império Soviético, tendo apoiado a resistência afegã, bem diferente da situação pós-11 de setembro de 2001, quando o exército estadunidense invadiu o Afeganistão em busca de Osama Bin Laden. Correta essa 11B aqui, ó. Show. Né? Primeiro apoia, depois do atentado de 11 de setembro, vai lá e tenta derrubar, né, o regime e capturar o líder, né, do grupo. C. Sofreu poucas transformações. Errado, né? Teve muitas transformações no conjunto. Pouco mudaram, ainda mais após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão em 1989, também errado. E letra E, sofreram profundas alterações, pois os russos apoiaram Osama Bin Laden, que resultou em uma mudança de estratégia do governo dos Estados Unidos, que passou também a apoiar a Rússia e o Afeganistão no Conselho de Segurança da ONU. Não faz sentido nenhum, né? Todo mundo apoiando todo mundo, então não tem conflito. Né? Errado. Correto aqui, letra B. A 12 vem lá, trazendo para a gente o seguinte: os países africanos têm em comum a formação de suas fronteiras vinculadas aos interesses das antigas metrópoles europeias. O que nós definimos, e vocês já aprenderam, né, que recebe o nome de fronteiras artificiais, que desconsideraram ali os anseios da população e a diversidade cultural das nações presentes no continente. Tal fato teve como resultado o estabelecimento de regimes ditatoriais infindáveis, guerras civis, restringindo a África a uma função secundária no sistema capitalista global durante a maior parte do século XX. No contexto da nova ordem mundial e das novas relações internacionais, conhecidas como SUSU, isso aqui também é um acordo dos países do Hemisfério Sul, para quem não lembra, lá do 9º ano, né? Lá é que se fala dessa cooperação SUSU, desses blocos econômicos, dos países pobres, né, do Hemisfério Sul,
E aí o Brasil se inclui nessa. Nós estamos no hemisfério sul, todos são subdesenvolvidos, né? O papel atribuído à África está se transformando, pois, né, vamos analisar ali. Após séculos de exploração colonial, finalmente há um projeto de crescimento econômico em andamento para os países da África subsaariana, fundamentado nos países emergentes do continente que estão investindo nas nações mais pobres e periféricas. Errado. Não existe esse projeto, não. Algumas nações passaram a se desenvolver, como é o caso da África do Sul. Outras nem tanto. Você tem o Sudão do Sul, por exemplo, que está em guerra agora, guerra civil, depois da divisão do Sudão. Então você tem ali países em guerras civis, atolados nessas guerras há muito tempo, em disputas de poder, em golpes políticos, né? Outros você tem desenvolvimento, né? Em poucos, a grande maioria ainda não. Né? A B fala o seguinte: por conta do seu potencial natural e de suas facilidades fiscais, que estão sendo oferecidas pelos governos de alguns países, que, por sua vez, recebem infraestrutura e conseguem gerar empregos. Países como Brasil, Índia e China estão interessados ou se interessando pela África. Correto, a gente fez um exercício já falando da China, a Índia também investe lá, o Brasil investiu lá com a sua empresa, né, voltada ali para o campo, que é estatal, que é a Embrapa, para desenvolver lá atividades agrícolas. Então, financiou esse investimento e recebe, né, esse investimento ali por parte dos africanos, né, dos países africanos. Tá? 13. Mais um conflito do Oriente Médio. Exército egípcio inunda túneis que conectam Sinai à faixa de Gaza. A gente tem que lembrar o seguinte: depois lá dos conflitos, né, existentes entre os países árabes com Israel, nós tivemos ali uma espécie de cessar-fogo, né, um entendimento entre palestinos e judeus de que seria constituído o Estado da Palestina. Com o tempo isso foi mudando, né? Voltaram-se atrás e esse Estado não foi criado. Mas nós tivemos a criação, por exemplo, do Al-Fatah, né? Que foi criado pelo Yasser Arafat, que era o grupo político que lutava pela independência da Palestina. Com a morte do Yasser Arafat, surgiram grupos extremistas, né, que discindiram do Al-Fatah, abandonaram a parte política e foram para a parte bélica mesmo, em busca do seu direito ali de criação de um Estado. Né? É óbvio que eu estou falando do Hamas e do Hezbollah, são esses dois grupos que vão ser analisados aqui nessa questão. Né? Então, para você inundar túneis ali que conectam Sinai à faixa de Gaza, alguma coisa ligada a esses grupos existem. Né? São eles os grupos extremistas que cometem atentados ali na região de Israel, né? São eles que são controlados. Tá? Aí fala assim, estima-se que existam mais de 1.200 túneis entre o Sinai, que é aquela península sagrada para o Egito, que já chegou a ser tomada por Israel, e a faixa palestina de Gaza, que servem tanto para o contrabando de produtos como para o trânsito de pessoas. O bloqueio israelense está em vigor desde 2007, quando o Hamas expulsou o movimento Fatah da faixa, por razões de segurança. A ONU já pediu que a medida fosse revogada por criar uma situação insustentável e inaceitável para 1,6 milhão de habitantes da região. Todos os bens precisam ser inspecionados antes de entrar em Gaza. Israel diz que algumas restrições precisam permanecer para itens que possam ser usados para produzir ou armazenar armas. O número já havia sido estimado entre 2.500 e 3.000, mas a rede diminuiu consideravelmente desde 2010, quando Israel amenizou alguns dos limites sobre importações para o enclave. 6 palestinos morreram em janeiro em implosões de túneis, aumentando o número de mortos entre esses trabalhadores para 233 desde 2007, incluindo cerca de 20 que morreram em ataques aéreos israelenses na fronteira.
de acordo com o Grupo de Direitos Humanos de Gaza. Os túneis de Gaza demonstram a precariedade social da população árabe palestina e a necessidade de uma resolução pacífica para o conflito árabe-israelense. Os fatos relatados na reportagem, as relações geopolíticas existentes na faixa de Gaza, mostram que, um pouquinho do conflito a gente já falou, vamos analisar logo diretamente essa questão aí, que é a número 13. Vamos lá. O rápido crescimento da população palestina nessa porção de território tem impressionado o Estado de Israel a promover projetos de redistribuição de renda e de construção de novas moradias, a fim de eliminar a pobreza existente. Totalmente errado. Israel não tem como objetivo transferir renda, né, nem eliminar a pobreza extrema dos povos árabes. Pelo contrário, quer expulsá-los da região. Né? Letra B. O bloqueio israelense a essa região persiste mesmo com a recente condição adquirida pelos palestinos de participar das assembleias das Nações Unidas como Estado observador, sem direito ao voto nas resoluções da organização, mas com permissão para expressar suas opiniões. Correto. Não tem direito a voto porque não é um Estado independente, mas pode falar na ONU, né, na Assembleia Geral. A participação da Palestina na ONU já indica que o Estado palestino deve ser criado para os próximos anos. Né? Essa B está correta. C. Presença militar de Israel nas fronteiras com essa região pode causar atritos com as tropas palestinas, pois mesmo sem constituir um país independente, a Palestina tem o direito de manter suas forças armadas para proteger a população civil dos grupos radicais judeus. Também não. Primeiro que não tem força armada palestina, tem grupo guerrilha, né? Grupo de guerrilha, grupo guerrilheiro. Eles não têm capital para montar um exército como Israel tem. Então ali não é uma guerra, é um conflito. Qual é a diferença entre conflito e guerra? Não há paridade bélica entre os lados. Quando há paridade é guerra. Quando não existe paridade, ou seja, um equilíbrio, é um conflito. D. O governo de Israel pratica o embargo comercial a essa região por ser uma área rica em recursos energéticos como petróleo, símbolo da economia dos países do Oriente Médio, o que torna Gaza estratégico para a economia do futuro do Estado palestino. Não. É uma questão de ocupação mesmo, né? Que é tirar os palestinos dessa região em que os judeus consideram sagrada, né? Que é a região de Israel hoje citada, mas até 48 a região da Palestina. E letra E, a utilização dos túneis na região é apenas uma das dificuldades que a população palestina tem enfrentado para obter autonomia política, pois a ausência de uma saída para o mar é um dos maiores entraves para o comércio regional. Também não. Correta aí, letra B. 14. Falando dele, Hugo Chávez. Uma frase de Hugo Chávez resume o que ele representa para a Venezuela e o sentimento de orfandade que milhões de venezuelanos estão sentindo neste momento em que sua morte é anunciada. Chávez morreu às 16 horas e 25 minutos, que seria 17 horas e 25 minutos no horário de Brasília, de hoje, em razão de um câncer. Disse ele certa vez: já sei que nunca me irei, porque ficarei para sempre nas ruas e nos povoados da Venezuela. Porque Chávez já não sou eu. Chávez é a pátria. O governo de Hugo Chávez ficou mundialmente reconhecido pela centralização da estrutura de poder e pelas políticas de redistribuição de renda, que obtiveram relativo sucesso na erradicação da pobreza na Venezuela. O projeto chavista fundamentou-se notariamente por quais aspectos? Então, aí, alguns ali foram falados, né? Outros a gente vai analisar agora. Distanciamento geopolítico com relação aos Estados Unidos e criação de um eixo de esquerda política na América Latina. Fechou. Letra A. Né? É só a gente lembrar quantas vezes nós tivemos o atrito do Chávez com os Estados Unidos. Tivemos a tentativa de um golpe, né, financiado pelos Estados Unidos para derrubar o Chávez. Ele conseguiu contra-atacar e se perpetuou no poder, né? Voltou e ficou mais forte ainda, mudou o Congresso, mudou a Suprema Corte de Justiça da Venezuela, né? Aí criou o Estado Bolivariano da Venezuela, né? E aí acabou morrendo e perpetuando o Maduro. Né?
Maduro continuou à frente da Venezuela. E a gente viu que esse distanciamento ficou tão ríspido que os Estados Unidos planejou uma invasão no ano passado com apoio do Brasil, né, para tentar ali invadir a Venezuela e tomar a Venezuela. O distanciamento dos Estados Unidos começou quando o Chávez promoveu a estatização das empresas de petróleo. As empresas de petróleo venezuelanas que estavam sob controle de empresas americanas, o Chávez chegou ao poder e tirou isso. E o que é mais incrível, o Chávez ganhou a eleição em 99 com o apoio dos Estados Unidos, porque ele era um outsider, né? Ou seja, um inovador, um cara que não era da política, né? Então, os Estados Unidos acabou apoiando esse cara para que ele chegasse ao poder. A gente tem visto vários outsiders, né, no mundo. A gente tem no Reino Unido, a gente teve no Brasil em 2018, um cara que negava a política mesmo estando há 28 anos no parlamento, né? E assim vai, sempre vão aparecer, né? Contrário de outsider, é insiders, né, que são os políticos que estão há muito tempo ali. Então ele era algo inovador, por isso que ele teve um grande apoio. E aí ele fez tanta inovação na Venezuela que levou a Venezuela a esse precipício que ela se encontra hoje, né? Mas, de fato, no período que ele esteve vivo e no poder, ele gozava de um grande apoio, né, de grande apelo social, né? A população gostava bastante desse cidadão. E, de fato, ele conseguiu criar um eixo de esquerda, porque ele pega um período da América Latina, América do Sul, início dos anos 2000, em que a esquerda está em alta aqui dentro, né? Então você tem esquerda no Brasil, você tem centro-esquerda no Brasil, centro-esquerda na Argentina, né? Centro-esquerda no Uruguai, esquerda no Paraguai. Então ele monta esse eixo, né? Principalmente no Mercosul, era um eixo de esquerda e centro-esquerda. Tá? Para a gente fechar, a 15, encerrando, né, essa nossa revisão, vai trazer lá o mercado cubano, ainda no contexto da América Latina. Né? Comparável ao da Guatemala ou de Porto Rico, torna-se cada vez mais interessante para turistas e investidores também dos Estados Unidos, mesmo com o bloqueio e fechamento que Cuba sofre desde lá da crise dos mísseis de 1961, tem bloqueio econômico em Cuba, né? O momento parece propício para o retorno de Cuba ao palco da economia mundial, quando o restante da América Latina se debate com escândalos de corrupção, desvalorização monetária e índices econômicos despencando. Apesar dos potenciais apresentados, a economia de Cuba ainda tem grandes obstáculos para aprimorar ali o seu desenvolvimento, com destaque para, vamos lá, letra A, sanções estabelecidas pelo Conselho de Segurança da ONU, tendo em vista encerrar o regime ditatorial cubano. Isso não existe. Tá? A sanção que existe em Cuba é em relação à década de 60 ainda, a crise dos mísseis. Primeiro que Cuba nem tem regime ditatorial. Lá existe um regime democrático de poder, por mais que a gente acredite que não existe. Né? É uma ilha fechada, então pouco a gente sabe da história política cubana, né, de como é a organização política deles, mas não tem regime ditatorial. Letra B, os pactos militares que estabelecem gastos consideráveis com a indústria bélica, um dos resquícios da ordem da Guerra Fria. Errado também. A indústria bélica nem existe. Em Cuba, ela importava armas, ganhava, recebia armas da União Soviética no período de aproximação deles. Né? Letra C, a perda de competitividade da produção de manufaturados cubanos por conta da concorrência dos produtos chineses. Primeiro que Cuba tem pouquíssima indústria, mais ligada à indústria de exploração de petróleo. Indústria de bens de consumo, Cuba depende de outros países, né, que têm relações ainda com Cuba, né, e a grande maioria não são os desenvolvidos. Né? Por isso, quando você olha lá, por exemplo, a capital, Havana, quase falei a loja Havana, né, seria uma contradição tamanha, né? Havana, que faz alusão à capital de Cuba, mas que tem a Estátua da Liberdade na frente da loja, que tem uma loja que parece a Casa Branca. Que não faz sentido algum, nada do que tem ali nos objetos. Né? Mas Havana, se você olha a capital cubana, vocês vão perceber que os elementos
são antigos, né? Datam da década de 50, década de 40, principalmente os carros que compõem ali a organização do centro urbano, né? Então não tem ali produção de manufaturados, de bens, de consumo. Tá? A D fala o seguinte: a manutenção do embargo econômico perpetuado pelos Estados Unidos, dificultando a integração econômica do país ao mundo. Correto. Ainda existe. Né? Por mais que nos últimos meses de gestão, o Barack Obama viajou para Cuba, justamente para poder diminuir, né, essa tensão do embargo. Mesmo assim, ele não retirou o embargo. Ele poderia ter feito isso. Ele manteve o embargo. Depois veio o Donald Trump, que ficou 4 anos, também não retirou, não conseguiu a reeleição, está saindo, né? Em dia 20 de janeiro, assume o novo presidente, Joe Biden, e resta saber se o Biden vai retirar esse embargo ou não. Né? E letra E, o boicote dos demais países da América Latina que isolaram o país dos agrupamentos regionais. Não é verdade. Cuba estava fazendo parte de grupos já da América Latina, né? Então Cuba já está integrada. Falta apenas a retirada desse embargo econômico por parte dos Estados Unidos, que é a principal potência econômica do planeta. Enquanto esse embargo existir, Cuba não tem espaço na economia mundial. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Beleza, galera? Bom, assim nós fechamos, né, a nossa aula aqui de revisão do conteúdo do passe. Né? A minha frente ficou destinada da revisão do passe, a frente da professora Celilza ali voltada para o vestibular da UFMS. Né? Espero ter ajudado aí nas dúvidas com vocês. Desejo a todos um fim de ano aí maravilhoso, né? Um bom descanso nas férias. Nos vemos, quem sabe no ano que vem, ou a grande maioria não, né? A grande maioria vai entrar aí nas universidades. Estou torcendo por vocês do terceirão, que entrem nas grandes universidades, dê muito orgulho para a gente, né? Mas espero poder reencontrá-los em breve para dar um abraço, trocar uma ideia, né? Já que esse ano foi tão difícil, a gente ficou mais distante do que próximo, né? Abraço, galera. Tudo de bom.